Voltamos a falar ao vivo aqui para você que está conectado nas redes sociais dos estúdios do 5watt, onde a gente está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Lembrando que é uma parceria entre o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté Região e o site Almanac Urupês. Desta vez nós recebemos o candidato Isaac do Carmo do PT. Isaac, obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. E boa tarde especial a todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Lembrando que a gente está aqui com o presidente do 5watt, Dan Ginsburg. Ô Isaac, até agora nós estamos fazendo as perguntas iniciais para os candidatos relacionadas aos camelôs. A primeira pergunta com relação a isso. Nós percebemos que os camelôs na cidade de Taubaté, né, tem lá o camelódromo, tem um novo projeto, mas eles ainda estão espalhados pela cidade, até ocupando calçadas, frente de lojas, atrapalhando vitrines, enfim. Nós queremos já saber de você qual seu projeto, caso eleito, para regulamentar e acertar essa situação dos vendedores ambulantes. Olha, primeiramente é uma situação que não é nova em Taubaté, né? Persiste aí, pelo menos nos últimos 6 anos, essa condição. E com a crise econômica se agravou. 12 anos, né? E com a crise econômica isso acaba se agravando, porque as pessoas vão perdendo seu emprego e buscam outros meios de sustentar a família, e aí muitas vezes partem para a informalidade na condição de camelô. Então, na minha avaliação, não tenho dúvida que falta diálogo entre o Poder Executivo e os camelôs. Nós precisamos regularizar eles, porque eu tenho conversado com muitos, inclusive eles se sentem incomodados de estar nesse... Na verdade, existe quase um confronto hoje entre o camelô e o pedestre, né? Pelo mesmo espaço. Eles também não querem estar lá, eles querem condições adequadas para trabalharem, e o Poder Executivo tem que adequar eles em condições adequadas para que eles possam receber os clientes e valorizar também os nossos comerciantes, uma vez que a gente acaba com um local destinado especialmente aos camelôs, você tem aí o comércio e as calçadas livres para os consumidores. Não tenho dúvida que um dos problemas que se tem foi a falta de diálogo, né? Então tem um espaço sendo construído e que, segundo os próprios camelôs, não é aquilo que foi combinado com eles, o espaço é insuficiente, é pequeno. A partir de 1º de janeiro de 2017, eu sendo eleito prefeito, não tenha dúvida que a gente vai fazer o diálogo para que a gente possa formalizar os camelôs, até para que eles tenham direitos sociais, não dá para continuar nessa situação, e espaços adequados para que a gente tenha aí as nossas calçadas com tranquilidade para os nossos pedestres e valorizar com toda certeza o nosso comércio. Isaac, assim, explica melhor isso. O que quer dizer? O que quer dizer isso, tudo que você falou? Conversar, tudo bem, mas... A prefeitura tem que viabilizar um espaço para que eles possam continuar o seu trabalho. Onde seria esse espaço? Como seria isso? Olha, o próprio espaço que hoje está sendo destinado, né, é um espaço que atende boa parte deles. Sim. Então, se não for adequado, nós vamos ter que fazer as reformas necessárias para que seja adequado aquele espaço. Acho que nós temos oportunidade, por exemplo, no espaço da rodoviária velha, a gente conseguir constituir talvez até uma ampliação para que tenha mais lojas no espaço da rodoviária velha, e avalio que na própria região central, em torno do mercado, é possível, juntamente com uma reforma do mercado municipal que nós queremos fazer e pretendemos, porque é necessário. Então, quando eu digo diálogo, não é só o diálogo, é o diálogo com ações concretas, né? Inclusive, acho que, quando eu falo diálogo, não é só o Poder Executivo com os camelôs. Os empresários, os comerciantes também da cidade participar, porque nós temos projetos para revitalizar todo o nosso centro da cidade. E passa, lógico, especialmente por a situação dos camelôs, para que a gente possa regularizar, e quando eu falo regularizar, é também dar a eles os direitos sociais. Por exemplo, se você colocam eles... e eles têm um entendimento dado pelo Poder Executivo que eles têm que pagar o seu INSS para ter os seus direitos sociais, para ter o seu direito à aposentadoria futura. Nós não podemos aceitar, por exemplo, práticas, né, que não são condizentes com práticas ilícitas, né? Então tudo isso a gente precisa fiscalizar, mas acima de tudo é uma realidade que está dada, como você disse, há mais de 12 anos, tem camelôs que estão ali há mais de 20 anos. Né? Tem um baiano ali que está há 25 anos como camelô, trabalhando na esquininha da Bispo Rodovalho. Então é uma realidade que tem na cidade. Agora nós precisamos regularizar e investir em locais apropriados para que eles possam exercer a sua profissão. Então, o que a gente tem visto, né? Esse é um assunto complicado, infindável, assim. Nós tivemos um bom momento, o governo Lula, a situação econômica era completamente outra, mas eles já estavam lá. E agora você tem uma piora do momento, eles aumentam, você tem a criação de um shopping popular, o valor que nos foi informado é de 5 milhões,
2 milhões o terreno, mais 3 milhões a construção. E aí eles vão para lá e outros surgem. Ou seja, uma coisa que não tem muito fim Por isso que não enxugar gelo? Pois é, qual é o resultado? Quer dizer, aonde nós vamos? A administração tem que passar uma régua. Regulariza todos que têm, todos que estão em Taubaté, passa uma régua, não tenha dúvida. Então, a partir do momento que eles têm uma condição adequada para o trabalho deles, e é esse o objetivo que o poder público tem que fazer e realizar, não dá mais para se permitir que eles saiam das calçadas e venham outros, né? Uma fiscalização efetiva. Sem dúvida alguma, falta fiscalização. Só uma informação, Isaac. Hoje, onde eles estão ali na praça, um aluguel de uma loja custa 30 mil reais. Não tenho dúvida. Então, por que eles mudariam de lugar? Se alguém está disposto a pagar 30 mil reais, é porque o movimento é bom, porque compensa. Quando você fala 30 mil reais, o aluguel de uma loja. Uma loja. Uma loja. Não, se o comerciante vai lá e está disposto a investir esse dinheiro, significa que ele está tendo retorno. Ninguém é louco de investir um dinheiro. E óbvio que se o sujeito está em frente, ele está se beneficiando. Ele não quer sair dali, né? Essa que é a grande realidade. Mas a gente fica contente com a história do passamos a régua. Eu acho que você tem que dar oportunidade para todos que estão ali, mas eu estou dizendo isso porque eu também tenho conversado muito com eles, não é de hoje, porque eu sou candidato, né? E as principais lideranças, eles querem sair daquele local, porque eles sabem que sempre existe esse conflito entre o poder público, os camelôs e os lojistas. E eles não querem isso, eles querem ter um local adequado para que eles possam guardar os seus produtos, receber os seus clientes, né? E a ideia não, nós vamos passar uma régua. Fiscalizar todos, cadastrar todos e regularizá-los. A gente já se comprometeu como sindicato do comércio a ajudá-los, a capacitá-los, a fazer os cursos que é importante, porque todos, a maioria até já se formalizou, a maioria é microempreendedor individual, aquele que pode faturar até 60 mil reais, está pagando o seu INSS, até porque isso eles já estão... mas o local é que é inadequado, o local é que tem que ser resolvido. E na maioria deles, eles têm uma associação, se organizaram nesse período todo, nos últimos anos, né? A maioria deles sabem disso, né? E querem realmente que o poder público os ajude a ter um local adequado para trabalhar. Nessa linha, o Isaac, o que acontece também em Taubaté é a questão das feiras itinerantes. As pessoas, a última que aconteceu, a feira de malhas, que estava na associação, no clube, que vem para a cidade, se instala, leva o nosso dinheiro, não cria nenhum emprego, não paga nenhum imposto. Nós já tentamos junto à Câmara uma lei que restringisse, que fosse uma lei mais restrita, não tivemos sucesso e a gente queria entender, né, o Isaac eleito, o que isso pode ser feito. Eu, por princípio, você me conhece bem, né? Eu sempre trabalho muito no diálogo e eu não vejo o Isaac prefeito sem conversar com o Sindicato do Comércio Varejista, a Associação Comercial e Industrial de Taubaté, para que a gente entenda esses problemas e a gente qualifique, inclusive, propostas com a nossa Câmara para evitar. Estou de pleno acordo, acho que todo mundo que entra na cidade e vem usufruir do nosso comércio, vem usufruir do poder de compra do nosso cidadão, ele precisa pagar, ele precisa contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade. Não dá para essa história que você falou, né? Vem aqui, vende o produto, vai embora e não deixa nada. Só vem atrás da mais-valia do poder de compra do nosso consumidor, do nosso munícipe. Então eu não tenho dúvida que o município precisa criar regras claras, né? Dialogando com os setores comerciais nossos da cidade, porque também não adianta você atrair comércios externos e você sufocar, estrangular o comércio nosso da cidade. E, especialmente eu tenho um carinho pelo comércio, né? Foi minha primeira profissão, né? Fui vendedor de calçados dos 14 aos 19 anos. E a gente sabe o quanto é difícil você criar emprego, manter o seu negócio. Como presidente do sindicato, por exemplo, cada negociação de PLR que eu fazia, eu sabia que eu estava fazendo não só um bem àquele pai de família que recebeu o recurso, mas que iria injetar um recurso significativo no comércio local. Eu tenho isso por princípio, valorizar a economia local. Minha mãe é comerciante, tem uma banca no mercado municipal, meu pai sempre foi comerciante e o meu governo não será diferente. Primeiramente, valorizar o poder de compra do nosso município no comércio local, inclusive com iniciativas criativas. Eu acho que a gente precisa... Por exemplo, acho que nós podemos ter um acordo junto com os comerciantes através da CIT, através do Sincovat, para que a gente possa potencializar
Exemplo, servidor público municipal. Se ele gastar no comércio local da cidade, ele tem um desconto. Isso acontece em outras cidades, né? Você fortalece a economia local, porque, vamos ter um exemplo, nós temos servidores aqui que passaram em concurso público, que moram em Pinda, que moram em Tremembé, que moram em São José dos Campos, que moram em Campos do Jordão. Se a gente criar um mecanismo de incentivar essas pessoas a gastarem no comércio local nosso da cidade, você fortalece a economia local. São pequenas ações que, somando todas as outras que nós queremos trazer para o nosso governo, não tenho dúvida que irá fortalecer ainda mais o comércio de Taubaté. Com relação a essas feiras, a gente tem algumas informações da Federação do Comércio de São Paulo, eles fizeram uma pesquisa. Então, as feiras itinerantes na nossa região, elas acabam ocasionando a perda de 2.300 empregos no comércio, né, durante um ano, e só de arrecadação tributária a gente deixa de arrecadar 19 milhões de reais. Assim, pontuando, essas feiras normalmente se instalam na cidade, né, estrategicamente antes de uma data importante do comércio. Um pouco antes do Dia das Mães, um pouco antes do Dia dos Namorados, mudança de estação antes do inverno, antes do verão, e realmente atrai os consumidores, e o consumidor acaba comprando lá as peças e depois deixa de gastar no nosso comércio, e principalmente a questão do emprego. É impactante, né? Vai ser, para mim, uma missão fundamental valorizar o comércio local da cidade. Inclusive, nós temos uma sugestão que nós fazemos essas feiras. A gente sabe que a população gosta lá do pão com linguiça, gosta dessa bagunça que é feita. E por que não nós, né, organizarmos junto com o poder público, né, e desovar aí a estação outono e inverno. Como é que sempre faz esquema de estoque, né? Pois é, mas que a gente faça uma coisa organizada. Terá todo o meu apoio, né? Muito bom. Terá todo o meu apoio. Irrestrito, não tenha dúvida disso. Hoje em dia a gente tem as feiras de automóveis, né? Os feirões lá, e você vê que tem uma movimentação grande na Avenida do Povo, onde fica fechado. De repente, algo do tipo. Um exemplo que nós temos, né? Nós temos que valorizar o Natal em Taubaté, valorizar o nosso centro. É comum que o nosso município, por exemplo, vá para Pinda em Natal porque lá a cidade é enfeitada, vá para Tremembé porque lá a cidade é enfeitada. Por mais que Tremembé não tenha um comércio pujante como o nosso, mas você acaba incentivando que o nosso município saia da cidade num momento importante, né? Que é o período natalino, e nós queremos investir muito no Natal para que a gente possa ter o Natal de Taubaté já foi muito, muito bonito. Eu me lembro quando eu trabalhava no comércio, você tinha Papai Noel que estava na cidade, que brincava com as crianças, tinha inclusive uma estrutura que tinha uma participação tanto do comerciante quanto do município para enfeitar as nossas ruas, e eu não tenho dúvida que o comerciante quer fazer isso, né? Mas precisa que o município seja o indutor dessa responsabilidade principal e o indutor dessa discussão, para a gente poder potencializar o comércio local. Um dado interessante, Isaac, que a gente tem pontuado aqui com os candidatos é o seguinte: a prefeitura faz o carnaval da cidade, gasta 800 mil reais, você atinge 50 mil pessoas e essa festa dura 3, 4 dias. Você faz a festa do Quiririm, que custa 300, 400 mil reais. E 4 dias de festa. São 4, 5 dias de festa, que atinge também umas 50 mil, 100 mil pessoas, que seja. Você tem a festa da Imaculada, também é um valor razoável, faixa de 300 mil reais, atinge aí 20 mil, 30 mil pessoas, também dura aí um tempo pequeno. Se a festa do Natal, né, se a gente encarar o Natal como uma festa, e é uma festa hoje, né, de confraternização das independente, né, de religião, deixou de ser uma festa religiosa para ser uma festa mesmo, comemorada inclusive no Japão, né, em vários lugares do mundo. Você tem uma festa que dura um mês, né, do dia 15 de novembro, né, até o 25 de dezembro, ela dura mais de um mês. Ela atinge 300 mil pessoas, porque a cidade inteira vem para o centro, mais o entorno, mais as cidades vizinhas, que hoje, né, a gente está exportando esse pessoal para conhecer Guararema, conhecer Canas, conhecer Tremembé, etc. E essas pessoas viriam para cá também ver, conhecer. E isso não acontece, né? Não tem acontecido. E uma confusão danada, e o que se alega é falta de verba, e a gente fica triste com isso, porque a gente acha que isso pode realmente melhorar muito o nosso comércio, e sim, é uma festa, né? Infelizmente, você sabe
tão bem quanto eu que ocorreram nos últimos anos decisões que não valorizaram o nosso comércio, né? Eu tenho citado muito o exemplo da mudança viária que ocorreu na Independência, sem diálogo com os comerciantes, que gerou desemprego e, consequentemente, ao gerar desemprego e perda de venda, o município também deixa de arrecadar, né? Então nós temos que ter a clareza que nós precisamos fazer que eu vou fazer um governo de diálogo. A questão do Natal, para mim, é um ponto de honra para que a gente possa investir. E aí não significa deixar de investir no Carnaval, deixar de investir na Festa da Imaculada, muito pelo contrário, né? Planejar. E é um investimento que você tem um retorno, né? Então a gente não podemos ver isso como um gasto público, porque se você investe no Natal, no nosso centro, por exemplo, você traz a Famuta para tocar, né, a orquestra no Natal, na cidade, você está trazendo turistas, consequentemente os comerciantes estão vendendo mais, está gerando mais emprego, a prefeitura vai estar arrecadando mais. Então, verdadeiramente, isso não é despesa pública, é um investimento que a prefeitura estará trazendo no meu governo para ter um retorno significativo. O que a gente percebe, né, Isaac, o lojista, ele enfeita a loja dele, ele arruma a loja dele, mas o que ele está querendo, o que ele quer é uma cidade iluminada, uma cidade bonita e iluminada, né? Com as lâmpadas lá. Você consegue colocar dentro do seu projeto algo desse tipo para iluminar a cidade de Taubaté? Você pensou em algo assim? Não tenho dúvida. Falando novamente do Natal, para mim é um ponto de honra do meu governo nós realmente darmos um Natal digno para a nossa cidade, né? E para os nossos lojistas e para os nossos comerciantes e para os trabalhadores do comércio também, porque eu não tenho dúvida que isso é o crescimento da renda, é geração de emprego, é você poder potencializar ainda mais nossa cidade. Eu tenho afirmado que em momentos de crise, a responsabilidade de combater a crise é também do prefeito municipal. Nós não podemos esperar as decisões de Brasília, do governo federal, para que a economia possa aquecer. E movimentos como esse, de valorização do nosso comércio, iluminação da nossa cidade, são movimentos que você traz valor, agrega valor para a cidade e, consequentemente, gera emprego e renda. Um exemplo que eu tenho dado, é inadmissível uma cidade turística como Taubaté, você ter o Cristo Redentor trancado, com um cadeado, por falta de diálogo entre o Poder Executivo com a igreja. E ali você tem 6 ou 8 pequenos comércios que poderiam estar funcionando, as pessoas vendendo os seus produtos, inclusive artesanais, valorizar o artesanato da cidade. Eu tive recentemente gravando um programa de televisão lá, em meia hora que eu fiquei, 5 turistas quiseram ter acesso ao Cristo e não tiveram a possibilidade de ter. Então essa visão nós temos que virar a página. Temos que valorizar a cidade de Taubaté e valorizar aqui o comércio local. Você falou de mobilidade, o caso da Independência, mas o que a gente continua e a gente tem um problema sério aqui no centro é o seguinte, existe aí o poder público dizendo que hoje as pessoas saem da Independência e chegam lá na Tremembé em 15 minutos, né? Então o que a gente tem? A gente tem vias aqui do centro da cidade com um trânsito extremamente rápido, e as pessoas não param no centro da cidade. E qualquer, né, manual aí de varejo diz o seguinte, que você precisa dessas pessoas transitando, olhando vitrines, mesmo com carro, e os carros têm que ter lugar para estacionar, estacionamento é fundamental que isso aconteça. Então, assim, você resolveu talvez um problema, né? Até não pode dizer que ficou ruim, que tá razoável, mas por outro lado você desarranjou o comércio, né? Então, o que seria mais importante, né? Resolver esse problema do fluxo, ou matando, né, o centro comercial? É uma situação bem difícil, né? Nós temos 37% dos nossos jovens desempregados, né? Eu não tenho dúvida que o comércio, ele é o principal indutor do primeiro emprego do nosso jovem, né? Foi assim comigo, possivelmente foi assim com muita gente, né? 23,5% da população ocupada da cidade está no comércio. Né? Então, a falta de diálogo, novamente, impactou no momento de crise, numa mudança viária no centro da cidade, que você acabou viabilizando, especialmente olhando só a questão dos veículos, né?
E também avalio que foi um erro, porque você não tem uma avaliação de mobilidade para potencializar, por exemplo, o transporte de massa. Inclusive, em uma audiência pública, o prefeito que foi afastado, ele falou que nós precisamos dar agilidade para os automóveis de Taubaté. Eu vejo ao contrário, nós precisamos ter ônibus confortável, ônibus que sejam realmente, que dê a condição para as pessoas poderem pegar no seu horário adequado, ônibus que sejam atualizados do ponto de vista de modernidade. E não estou falando que a frota nossa está sucateada, mas se você for em outras cidades, você tem ônibus modernos hoje com sistema de internet gratuito, com ar-condicionado. Então, na minha avaliação, no centro da cidade, ao invés de você tirar vagas de estacionamento, você poderia ter valorizado mais o transporte coletivo, o transporte de massa. E, consequentemente, quando você cria os corredores verdes que criaram no centro da cidade, você acaba afugentando o consumidor do centro. Consequentemente, quando você tira vagas do centro da cidade no momento de crise, e não foram poucas pessoas que falaram, eu gosto de gastar no comércio, mas para não pagar o estacionamento, eu prefiro pagar no shopping, que é mais barato, é mais seguro, é mais confortável, e não vem mais hoje no centro. Então, o prefeito não pode tomar decisões sem analisar qual é o impacto dela. Então, a decisão que foi tomada de dar mobilidade para os automóveis na região do centro, tirar estacionamento, foi um erro crônico de não analisar qual seria o impacto para o comércio. E, mais uma vez, a falta de diálogo, principalmente com as entidades cicladas que representam os comerciantes da cidade, seja o Sincovat, seja a CIT, seja o próprio Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, teria que ter sido chamado para fazer uma análise. E no meu governo, eu não tomarei decisões sem analisar qual a consequência, e essas decisões, antes de ser tomadas, será participativa. Porque é assim que eu construí a minha história política dentro do sindicato. Não vejo outro modelo de gestão, acho que Taubaté precisa ter uma gestão como essa, que participe as pessoas das decisões. Nós estamos com um problema de zona azul aqui no centro da cidade, né, Isaac? Como é que você pretende resolver isso, né, e facilitar a questão de estacionamento, que o Dan falou, tão importante aí, porque a pessoa precisa parar para descer e ir até a loja, né? Na verdade, a zona azul era um problema quando se dizia que funcionava, para o munícipe não funcionava, né? Ele corria de máquina em máquina e as máquinas tudo paradas, né? Hoje deixou de ser um problema porque não funciona, né? Não existe mais, né? Na minha avaliação, e volto a dizer, acho que a gente precisa fazer um estudo junto com a Unital, através aí da capacidade que ela tem junto com arquitetura e urbanismo, discutir mobilidade, junto com o comércio, aonde nós podemos ou não colocar a zona azul. Avalio, inclusive, que quando você olha a questão de mobilidade, dependendo das ruas do centro, você pode fazer as paradas inteligentes, ou seja, que já existem em outras cidades em centros com a mesma característica que a nossa. Você permite o estacionamento em determinado horário e naquele horário de pico você sinaliza que as pessoas não poderão. É um processo educativo? É um processo educativo, mas é um processo viável, né? Hoje você tem mais ou menos o horário de pico até umas 9, 10 horas da manhã, que é o horário que o pessoal está chegando para o comércio. Das 10 horas até as 3, 4 horas, você não tem o fluxo de veículos e de impacto nesse momento. Então você poderia permitir estacionamento nesse período e a partir das 4 horas seria uma faixa inteligente, onde você permitiria determinados horários de estacionamento e naquele horário de pico você orientaria as pessoas para que a gente pudesse ter um fluxo mais rápido também, até para que as pessoas pudessem voltar para a sua escola. São medidas inteligentes como essas, são adotadas em regiões centrais em várias cidades e fáceis de serem feitas. É um processo de educação, mas nós não vamos resolver o problema de Taubaté, de mobilidade, em 4 anos, né? Então, são ações de curto, médio, longo prazo e educativas. Isaac, você falou em transporte público, isso aí também impacta nós empresários. Por quê? Porque o nosso trabalhador usa o transporte público. Nós pagamos o Vale Transporte, que na minha opinião é extremamente caro, né? Se compara com São José, se compara com Jacareí, mas também são caros, né? Ou seja, existe aí, na minha opinião, uma super avaliação desses valores. Segundo, quando esse trabalhador precisa vir num feriado trabalhar, num domingo, eventualmente ou ele vem a pé ou ele vem de outro jeito, porque o ônibus não passa, ele não consegue vir. Você tem as saídas dos shopping centers, que, né, 10h30, 11 horas da noite, ele está saindo ali para ir embora também, ele não consegue o
o ônibus, ou seja, a gente tem, né, problemas que precisam ser resolvidos. Todos os prefeitos aqui acabam caindo, me parece, no conto o canto da sereia. Existe o canto da sereia. E é impressionante, né, que todos aqui esbravejam, dizem que não, comigo vai ser diferente, e acaba não sendo. E a gente sente essa falta de eficiência, quer dizer, o que a gente quer, aquela pessoa que paga o imposto, ele quer que a prefeitura seja eficiente. Então, existe um transporte público, existe, mas tem que funcionar, tem que ter qualidade. Né? O seu funcionário sai da sua loja lá no shopping 10h30, 11 horas, fica ali aguardando, chovendo, né? Muitas lojas acabam levando o funcionário embora. Às vezes, para você conseguir o funcionário, ele fala, mas quem que vai me levar para casa? Às vezes a abertura do comércio no final de semana ou num feriado também tem. Me permita uma análise mais ampla da questão do transporte, né? Eu tenho dito assim, até por formação, sou advogado, né? Nós partimos sempre do pressuposto que todos os contratos que a ABC ganhou na licitação foram regulares, né? Até porque foram fiscalizados pela Câmara, por toda uma estrutura do executivo, jurídico do executivo, enfim. O que não dá para admitir é assim, nós temos um transporte coletivo em Taubaté, da mesma empresa, há mais de 40 anos, independente de qual empresa seja, que não tem regulamentação. Então, o município faz a concessão do transporte coletivo, abre uma licitação, uma empresa ganha e depois ela não tem as suas obrigações. Uma cidade moderna como Taubaté, com a população que nós temos, com os usuários que nós temos, você tem que ter regulamentação. E a regulamentação, ela vai servir justamente para isso, para você controlar, e aí precisa ter fiscalização, controlar a questão do horário dos ônibus, a qualidade da frota do ônibus. Nós não tivemos em Taubaté até hoje uma pesquisa origem e destino. Eu estava falando da Tremembé porque a Tremembé fez um plano de mobilidade, do qual participei, eu atuei quase 2 anos na administração de Tremembé, com pesquisa origem e destino no usuário do ônibus. Taubaté não se fez isso. Então nós precisamos ter uma regulamentação que coloque claramente que nós precisamos ter ônibus modernos, novos, com novas tecnologias, internet gratuita, ar-condicionado. Eu não tenho dúvida, pela característica que nós temos. Por exemplo, eu moro na região do Parque São Luís. Se eu pegar um ônibus com qualidade, em 15 minutos eu estou no centro da cidade. Eu não preciso vir de carro para o centro da cidade. E hoje, por que as pessoas pegam? Porque falta qualidade no ônibus, falta a disputa entre ABC e TCTAL, é uma coisa também que incomoda. Então, não passa ônibus. Tem bairros que não passam ônibus, né, e não são poucos. Então você precisa fazer toda uma rediscussão, inclusive, desse crescimento que nós tivemos em Taubaté e que a empresa da ABC, e aí não adianta culpar a ABC, nós temos que culpar a gestão. É a gestão que tem que colocar os limites e a obrigação para a empresa. Então no meu governo nós vamos regulamentar, nós vamos respeitar os contratos vigentes e a partir do momento que tiver uma regulamentação e a empresa não seguir, você tem motivação jurídica até para quebrar o contrato e abrir nova licitação. Porque muita gente fala, que você tem que falar que você precisa acabar com a ABC. Fala assim, nós não podemos fazer isso. Primeiro porque, voltando, nós estamos partindo do pressuposto que tem um contrato legítimo que precisa ser cumprido. Agora nós vamos regulamentar, colocar as obrigações. Se a ABC não fizer, ou qualquer outra empresa de ônibus que esteja atuando em Taubaté, você tem aí motivação jurídica para quebrar o contrato e abrir nova licitação. E um outro ponto, nós queremos também, aí valoriza o uso do ônibus, ampliação do bilhete único, de 1 hora para 2 horas, com integração na ABC e a TCTAL. Hoje você tem um bilhete único de 1 hora, só que o usuário só pode utilizar a ABC, e aí ele não pode utilizar o TCTAL. Então isso também nós vamos acabar com essa falta de integração e fazer integração nos 2 meios de transporte coletivos da cidade. Certo. Isaac, vamos falar um pouquinho de revitalização da região central. A gente tem problemas com calçadas estreitas e às vezes tem um poste ainda no meio e do lado está quebrado. Temos um problema, né? A gente já falou dos camelôs, que de repente também ocupa uma parte da calçada, complica. Tem algum projeto seu efetivo, caso eleito, para melhorar a revitalização no centro da cidade, para fazer essa revitalização no centro da cidade e melhorar essas questões, principalmente para o consumidor, para o pedestre que anda pelo centro da cidade? De repente, um projeto maior, fiação subterrânea, o que você pensa com relação a esse assunto? Primeiramente, tudo que nós estamos falando é investimento, né? E em momento de crise, nós temos a clareza que nem tudo será fácil, né? Mas como eu tenho dito, nós precisamos ter a capacidade de olhar os problemas da cidade, resolver aqueles possíveis e planejar
aqueles que têm que ser feitos a médio e longo prazo, né? E nós precisamos ter um governo que tenha a capacidade de planejar a cidade pelo menos nos próximos 20 anos. Quando nós falamos em calçada, no centro da cidade, nós sabemos que não tem outra contrapartida senão você fazer a fiação subterrânea, para você eliminar os postes, até porque você tem hoje legislação federal que obriga que as cidades façam isso para dar acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência. Então, a cidade precisa cumprir o estatuto da cidade. A cidade precisa cumprir o estatuto do idoso. E tudo isso significa você fazer em determinadas ruas do centro da cidade a fiação subterrânea. Não tem mágica. Não tem como você levantar o poste fica no meio da calçada, a pessoa tem que sair da calçada e ir para a rua, correndo até um risco de acidente. Então isso nós vamos ter que encarar e vai ter que ser esse projeto, inclusive está no meu plano de governo. E um ponto fundamental que, na minha avaliação, é um grande marco no centro nosso, é o nosso mercado municipal, que precisa ser revitalizado. É necessário ser revitalizado. Eu sei que um monte de governo prometeu. Eu falo assim, eu pessoalmente, né, adoro ir no mercado municipal. Agora com a campanha não tenho conseguido fazer minha feira lá, mas geralmente todo domingo eu vou na feira, no mercado, faço minha compra. Eu prefiro valorizar o pequeno comerciante aqui, o pequeno agricultor de Taubaté, do que isso aí num Pão de Açúcar. E também tem uma questão, até minha mãe trabalha no mercado municipal, então a gente sabe que ali, por exemplo, quando eu fico na banca da minha mãe, eu encontro trabalhadores da Volks de Pinda, de Caçapava, pessoas de São José que vêm para cá, o taubatiano, acredito que todos têm uma paixão pelo nosso mercado, e ele é um atrativo de você trazer as pessoas para o centro da cidade. Então nós também estamos no nosso plano de governo uma importante e bela reforma do nosso mercado municipal, mantendo as suas características históricas, mas é claro, colocando ele num patamar que ele possa realmente atender com qualidade o munícipe que frequenta o nosso mercado. Isaac, a gente tem uma central de estágio aqui no nosso sindicato, né, há mais de 10 anos, que proporciona a possibilidade do um primeiro emprego aí para os jovens. Você já citou uma situação muito complicada com relação a esse jovem, mas o que tem acontecido, né, com essas pessoas que nos procuram, né, que vêm do ensino fundamental? Eles chegam para o empresário, chegam aqui para nós, eles não sabem português, eles não sabem matemática, muitas vezes eles não sabem se portar, e você manda ele para uma entrevista, uma conta simples de 3 vezes 3, ele engasga, não sabe responder. E a gente vê sim vocês candidatos falando, não, nós vamos aumentar a escola, vamos mexer na merenda, nós vamos fazer aí o ensino de tempo integral. Mas e a qualidade do ensino, né? Onde é que fica isso? Quer dizer, nós na prática aqui vivenciamos um problema, e um jovem desse provavelmente vai ter um problemão grande para resolver, para se viabilizar no futuro, né? Ele não tem nenhuma habilidade. Então, nós vivemos uma situação da educação no país que eu pessoalmente acho que é muito complexa, porque assim, o município tem a responsabilidade com a educação infantil. O ensino médio fica para o Estado, né? E o ensino universitário fica geralmente para o Estado e para a União, né? E aí existem algumas cidades que têm autarquia municipal como a nossa, que cria um problema porque a União não investe em autarquia municipal, né? Então nós precisamos, eu estou dando essa análise porque eu sei que nas empresas também, quando eu era presidente do sindicato, eu ouvi a mesma reclamação dos gerentes de RH, dos diretores de empresa, do problema da qualificação. Portanto, o município ele tem a responsabilidade de dar uma qualificação de qualidade, né, nas creches, no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Existe uma situação em Taubaté que nós temos a Escola Ezequiel, que acaba fazendo o papel do Estado, que é uma escola de nível excelente, que inclusive existe disputa dos pais dos alunos da Escola Ezequiel para que seus filhos possam ir para Ezequiel e não para o Estado. Então nós temos que debater a valorização também do ensino do Estado, né? Eu tenho dito assim, nós precisamos trabalhar junto com o Estado. Existem regiões em Taubaté, por exemplo, Marlene Miranda, que você não tem uma escola de ensino médio. Então, os jovens têm que sair, se quiserem estudar, tem que sair do seu bairro para estudar, e você tem um município com uma estrutura de escola municipal que fica fechada à noite e que poderia servir de parceria para o Estado para você levar uma educação para essa comunidade. Eu estou falando Marlene Miranda, mas na Chácara Silvestre também é o mesmo problema.
Então nós temos uma parte significativa dos nossos jovens que não estão indo para a escola no ensino médio, muitas vezes em função da dificuldade que o próprio Estado e o município impõe. Porque às vezes a mãe não tem o dinheiro para comprar um passe, um ônibus para levar o seu filho para a escola. Então nós precisamos resolver isso. E nós temos que trabalhar com a qualificação profissional, com as nossas escolas do trabalho, que são boas, mas precisam ser melhoradas. Inclusive, acho que nós temos que fazer uma grande discussão com a Unital, e sem querer aqui não desmerecer as demais faculdades que nós temos, eu sempre falo muito da Unital, porque a Unital ela precisa prestar um serviço para a nossa sociedade, porque ela é uma autarquia municipal, recebe recurso público, e eu vejo que hoje ela não presta esse serviço para a nossa população que a cidade merece ter. Então nós precisamos ter com a Unital, e aí junto com o Sincovat, junto com as entidades de classe, fazer um grande estudo de vocação profissional em Taubaté. Porque muitas vezes a escola do trabalho está qualificando os nossos jovens, esses jovens para o mercado de trabalho, e muitas dessas vagas já estão se extinguindo no mercado de trabalho. Eu tenho dito assim, eu fui doutrinado pelo meu pai, educado pelo meu pai, para meus 14 anos ir para o Balbo fazer eletrônica, porque eu tinha que entrar numa empresa, numa indústria, na Volkswagen. Hoje já não pode ser mais essa mesma metodologia, né? Hoje nós temos outros nichos. Então toda essa questão de educação, ela vai desde a responsabilidade do município... Então, como melhorar essa qualidade? Hoje as pessoas falam em valorizar o professor, falam em ter um monte de coisa, mas são 10 anos que a gente tem a central e só piora. Não é que melhora, é só piora. Nem mantém, né? E esse aluno sai do fundamental, ele não está indo nem para o ensino médio. No ensino médio parece que acaba de piorar as coisas, né? Até para concluir meu raciocínio aqui, né? A alfabetização, ela é fundamental para o aluno. E aí é responsabilidade do município. Né? Então nós vamos investir. E quando eu falo investir, nós temos que valorizar o professor. Nós temos situação que tiraram até o direito dos professores a almoçar na escola. Porque se o professor almoçar, está pagando uma refeição a mais para a empresa que fornece a merenda para a criança. Então como é que você quer valorizar o professor se você retira um direito que ele sempre teve de almoçar na escola? Então nós falamos aqui, os servidores públicos nossos, inclusive os professores, não têm vale transporte. Os professores muitas vezes têm que tirar do seu próprio sustento para ir trabalhar. Existe hoje uma defasagem salarial de quase 40% de todos os servidores públicos municipais. Não vou resolver em 4 anos, mas a gente precisa entender que também para valorizar a educação, você precisa motivar e valorizar os nossos profissionais. E a educação de Taubaté, os professores são assediados, são perseguidos, são dispensados. Professores que ficaram 19, 22 anos na administração, não eram concursados, simplesmente se dispensou e não buscou, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta com a justiça. Falar, tudo bem, teve um erro no passado, mas um bom profissional de 26 anos não pode pagar o preço agora. Nós perdemos bons profissionais de 26 anos de educação, gente. Nas demissões que aconteceu no início do governo atual. Então tudo isso envolve a qualidade da educação, né? E nós vamos trabalhar para valorizar. Problema, mas assim, tem que ter coragem de enfrentar. Alguém tem que trazer a solução e a gente ainda não viu aí essa... O nível dos nossos professores são excelentes. Não Eu acho que a condição dúvida que é dada, infelizmente hoje, é ineficaz. Você falou em demissão, a gente está aí, os jornais trazendo hoje que o Taubaté perdeu 6 mil e poucos postos de trabalho na área da indústria. A gente sabe que a indústria paga um melhor salário, que tem o PLR, que tem o plano de saúde, e que é um desastre para a cidade, porque esse dinheiro acaba, né, como você mesmo falou, o PLR acaba caindo no comércio. Né? A Volkswagen fica resfriada, a cidade fica gripada, né? É uma coisa que se fala há 20 anos e continua acontecendo. Então, assim, os problemas se repetem, Isaac, e as soluções não acontecem, né? Vamos diversificar o parque tecnológico, vamos, e assim, e aí? O que fazer? Eu tenho falado muito para o nosso eleitor. Me dê a oportunidade de ser prefeito e a partir do primeiro dia podem me começar a cobrar. É verdade quando você fala que há 20 anos, eu, por exemplo, fiquei 14 anos falando, nós não podemos ter um parque industrial tão voltado somente para a indústria automotiva. E falava isso para os trabalhadores em assembleia, na Volkswagen. Né? Por quê? Toda vez que a gente viveu crise, eu vivi nesses 20 anos de Volks e 16 como dirigente sindical, eu vivi no mínimo 3 crises. E cada vez que se tinha uma crise, cada desemprego numa Volkswagen são mais 12 na cadeia produtiva, que chega até o comércio. Então, olha o tamanho de uma responsabilidade de um emprego numa montadora. Eu me lembro que eu tive iniciativa em 2009
de criar e trazer para Taubaté a subseção do DIEESE. E por que eu queria essa subseção? Porque eu queria saber qual era o impacto efetivo no momento de crise da demissão do trabalhador metalúrgico na cidade, mas o impacto também na economia. E o que esse trabalhador significava para a economia de Taubaté. Então, para você ter uma ideia, na época nós tínhamos em Taubaté algo em torno do setor metalúrgico, 36% de todos os trabalhadores com carteira assinada. Tínhamos quase 80 mil trabalhadores com carteira assinada e desses 80 mil, 36% era metalúrgico. Só que a renda desses metalúrgicos significava 60% da economia local. Então, hoje, uma cidade equilibrada, ele tem que ter um setor como o setor industrial, no máximo com 40% da economia local. E aí você diversificar a economia. Né? Diversificar a indústria, Dan. Nós temos que preparar a cidade para o crescimento econômico. Toda crise passa, né? Todos nós vivenciamos muitas crises e ela vai passar e o país vai começar a andar, vai começar a crescer e aí nós temos que trabalhar outros nichos sim, de produção tecnológica, na área alimentícia, na área farmacêutica, são mercados de crescimento no país. O eletroeletrônico é um mercado fortemente que tende a crescer no Brasil. Mas como que a gente faz com isso, capacidade técnica. Vou te dar um exemplo, Dan. Uma vez eu fui na prefeitura, eu fui fazer uma viagem para a Coreia. E queria um vídeo de Taubaté para falar da importância da cidade. A cidade está bem localizada, está localizada perto da Dutra, perto do Porto de Caraguá, perto do Rio de Janeiro, Campos do Jordão. Nós não tínhamos esse vídeo. Eu, como presidente do sindicato, tive que pedir para fazer um vídeo. Então, a gente precisa apresentar a cidade para as multinacionais, para os empresários. Nós precisamos visitar a Fiesp. E dentro da Fiesp você tem lá o setor de autopeça, o setor de eletroeletrônico, o setor farmacêutico. Nós precisamos procurar essa diretoria e falar, Taubaté está aqui, gente, a Taubaté presente. Nós queremos, uma hora que crescer, nós vamos ter um município que tem uma universidade, que tem um comércio pujante. E não se faz isso, Dan. Não se faz. Pegue, por exemplo, o perfil do secretário de Desenvolvimento Econômico que nós tivemos ao longo dos últimos anos. E eu tenho comparado Jacareí. Jacareí, quando eu iniciei a presidência do sindicato, em 2007, ela tinha um PIB que era 60% do PIB de Taubaté. Hoje, PIB não, orçamento do município. Hoje, o orçamento de Jacareí chega quase a 1 bilhão e Taubaté está em 1 bilhão. Alguma coisa foi errada. Porque o país cresceu. Nós não... Você está querendo dizer que a gente não está conseguindo saber vender a cidade? Nós não estamos conseguindo apresentar a cidade. Não estamos. E eu falo isso com a experiência que eu tenho como presidente do sindicato. Nós não estamos... Os secretários de desenvolvimento econômico que nós tivemos, os prefeitos que nós tivemos, não apresentaram a cidade. E uma outra coisa, nós não podemos ficar distribuindo área sem ter em contrapartida a obrigação das empresas de trazer emprego. Quantas áreas nós temos que foram destinadas e doadas que não saíram até agora da pedra fundamental? Inúmeras, em todos os distritos de Taubaté. Aí, recentemente, vamos lançar um parque tecnológico. Você tem que cobrar para que as empresas que tiveram áreas cedidas, que elas se instalem, ou que isso reverta novamente para o município. Nós precisamos ter uma lei municipal que estabeleça esse prazo, estabeleça essa responsabilidade para os empresários. Na sua opinião, qual que é a vocação do nosso município? Eu acho que todo município precisa ter a vocação industrial, mas eu acho que nós precisamos potencializar outras vocações. Eu tenho dito um pequeno exemplo, um bom programador de TI. O que ele precisa ter? Ele precisa ter um notebook. Ele pode trabalhar na casa dele. Hoje, o salário médio de um bom programador de TI, trabalhando em casa, fazendo gestão de empresa, é de 8 a 14 mil reais. Né? E nós não temos potencializado essas novas tecnologias. O setor de serviços está crescendo muito no país como um todo. São José já começa a virar um setor de serviços, a cidade. São Paulo já é uma cidade de setor de serviços. Nós precisamos preparar para bater para isso. E tenho dito para as pessoas o seguinte, uma das questões que nós temos em Taubaté, nós temos um parque industrial que possivelmente, pega o setor automotivo, paga os melhores salários do Brasil. O que a globalização, inclusive nacional, fez? As empresas foram descentralizando os seus investimentos. Por que a Ford abriu uma fábrica de motores em Camaçari, por exemplo? Ela tirava o motor daqui e levava para a Bahia. Não é só o valor do custo de logística, também é o valor de salário. O trabalhador da Ford em Camaçari possivelmente deve ganhar 60% do valor do trabalhador da Ford em Taubaté. Então, um prefeito precisa ter essa análise muito clara, precisa entender como que a indústria está se movimentando, se transformando e, em contrapartida, trazendo para a cidade outros setores, como você tem aqui. Setor de serviço, o setor nosso de cultura. Nós somos a cidade, capital nacional da literatura infantil. Qual valor nós agregamos nisso? Emprego e renda. Turístico, nenhum.
Nós somos a cidade que tem uma história lindíssima de Mazarópio. O que nós agregamos nisso? Potencial de emprego e renda e turismo. Então, são muitos desafios? São muitos desafios. Não tenho dúvida que eu estou muito preparado para assumir esses desafios. E, acima de tudo, nós temos muito potencial na cidade. Nós temos universidade, nós temos um comércio pujante, nós temos uma história rica na cultura, que, infelizmente, o poder público não se apropriou como forma de geração de emprego e renda para a cidade. Só para finalizar, mais um tema importante. A questão do lixo. Lixo hoje é dinheiro. Uma cidade que tem 100% do seu lixo reciclável, ela chega a agregar de valor 20% do seu orçamento anual. Então nós estamos falando, se nós temos um orçamento de 1 bilhão, nós podemos estar gerando com a reciclagem de lixo 200 milhões no orçamento do município. E nós não fazemos nada, não temos nem 1% de reciclagem em Taubaté. Isaac, você falou em desafio, tem mais um desafio para você. No dia 30 de novembro, os trabalhadores recebem a primeira parcela do 13º salário. Segundo o Núcleo, injeta aí cerca de 23 a 25 milhões de reais na cidade. O comércio se prepara o ano inteiro para as vendas de Natal. Consumidor com dinheiro no bolso, pagamento vindo, e a gente tem um feriado no dia 5 de dezembro. Esse ano cai segunda-feira. O comércio sente muito. Então, a gente está até discutindo com os candidatos essa questão. Há a possibilidade, há uma ideia sua de rever, de levar, de discutir isso? O que você pensa com relação a isso? Tem que dialogar. Não adianta aqui eu falar aquilo que o comerciante quer ouvir. Não, vamos rever esse feriado. Isso foi aprovado na Câmara. Eu sei o impacto para o comércio, é claro isso. E aí, se é um impacto para o comércio, é um impacto também para a receita do poder público, né? Mas nós temos que ter uma mesa de negociação com relação a isso, né? Setor empresarial, setor que representa os trabalhadores, poder executivo, poder legislativo. Eu fazia muito essas compensações nas fábricas, como por exemplo no final de ano. Você dava um dia a mais de folga para o trabalhador. Exemplo, no dia 1º, no dia 2, no dia 3 de janeiro, que as pessoas gostam de viajar. Então tudo tem que se conversar. Eu não tenho dúvida que se a gente fizer uma conversa que envolva o sindicato representante dos trabalhadores e o sindicato representante dos trabalhadores entenda que consiga passar para os trabalhadores que nesse dia também o trabalhador deixa de, porque muitos recebem através de comissão, deixa de receber seu salário, a gente consegue fazer um bom acordo, né? Então eu sei que é um problema que já acontece grave na cidade e eu me coloco à disposição de ser o primeiro a chamar uma mesa de negociação para que a gente possa resolver isso, de forma negociada e com muito diálogo. Isaac, tem um orçamento no município, o valor, você já citou, é alto, tem muitas verbas carimbadas, educação 25%, saúde 15%, um teto aí de 54% com funcionário, que a gente está chegando lá, e sobra aí 6% para se investir, né, em educação, em asfalto, em segurança. E aí, né? Os projetos são lindos, né? O papel aceita tudo e é muito bonito, mas o que fazer? Um governo que tenha ousadia, né? Ser ousado, buscar recursos do governo federal. O que eu falei, o Brasil vai passar a crise, né? E mesmo em crise tem recurso. Eu trabalhei 2 anos na Prefeitura de Tremembé. A minha responsabilidade era canalizar recursos do governo federal, Ministério da Cidade, Ministério do Desenvolvimento. Você tem que ter bom projeto, tem bom recurso, precisa apresentar a cidade, né? Em outra contrapartida, você precisa ter a capacidade de fazer com que a cidade possa gerar emprego. Então isso aumenta a arrecadação, gerar emprego no turismo, na cultura, na gastronomia. Tudo isso faz com que a gente aumente, né, o orçamento do município, a capacidade de investimento do Poder Executivo. E uma outra questão que eu tenho falado muito assim, na minha avaliação, é inadmissível você ter uma administração pública que tem mais de 1.000 comissionados indicados pelo Poder Executivo. Nós vamos cortar drasticamente isso, né? Para mim, assim, sem querer aqui discutir a questão dos profissionais, e quando eu falo não é o servidor público concursado, o servidor público seletista que está lá 1 ano, 2 anos, estou falando aquele que o prefeito indica e os secretários indicam, né? Dizem que chega a 1.000. Que pode ser mais do que 1.200, mas no mínimo 1.000. Eu acho que isso é um número extremamente excessivo, né? Isso você consegue ter mais recurso para investir no município, você consegue ter mais recurso para valorizar o professor. Não dá para você, por exemplo, ter uma database, né? Hoje em dia qualquer órgão, seja uma empresa, seja um sindicato, seja uma prefeitura, ele consegue ter uma análise de quanto vai ser a inflação daqui a 1 ano.
E minimamente você precisa garantir condições que os servidores tenham reposição de inflação. Porque se ele perde poder de compra, ele está deixando de gastar. Né? Se ele deixa de gastar, você deixa de arrecadar. E aí toda vez a gente vê a história, o município não tem recurso, nós podemos dar 30% da inflação. Nós temos que parar com essa página, nós temos que virar essa página e realmente ser criativo. Nós temos, como eu falei aqui, tem que ser ousado, nós temos que apresentar a cidade para o Brasil, nós temos que apresentar a cidade para o exterior. Eu fiz isso como presidente do sindicato, né? Toda vez que tinha uma delegação internacional aqui, eu tinha um brindezinho das figureiras para apresentar, tinha algumas cachaças que são produzidas em Taubaté que eu deixava para apresentar para as pessoas. Você precisa valorizar o que Taubaté tem. E como prefeito eu não tenho dúvida que vou fazer isso. A gente espera que realmente isso aconteça. O que a gente sabe, assim, as promessas são feitas, né? O papel aceita um monte de coisa, né? E as pessoas acabam sentando naquela cadeira de prefeito e eu não sei o que acontece, né? Parece que tem alguma coisa diferente ali que eles mudam completamente. Né? Então, assim, a gente valoriza a transparência. Hoje existe a lei, mas você cumpre. Né? Você olha ali, você não entende absolutamente nada do que está escrito ali, né? Como é que onde é o que está acontecendo, né? Você não tem a menor ideia do que está acontecendo. E hoje eu diria que aqui o contribuinte, o cidadão, ele quer eficiência, ele quer transparência, ele quer entender o que está acontecendo, onde é que aquele dinheiro está sendo aplicado. Mas eu não sei, Isaac, assim, a gente conhece todos os candidatos, a gente, né, dá para eles ali entende, mas é impressionante como as pessoas sentam naquela cadeira, não sei, eu acho que a gente tinha que trocar a cadeira todas as vezes ali, que sentam ali, viu? Fala assim, primeira coisa, nós temos que olhar a cidade e quando você fala onde fica o Poder Executivo, você fala, lá no Palácio do Bom Conselho, eu falei, gente, não dá mais para ser palácio. Palácio é uma coisa da oligarquia, nós temos que falar assim, toda boa cidade, fala assim, nós temos um paço municipal, nós temos que investir em tecnologia de informação em Taubaté. Nós temos uma cidade que as secretarias não se conversam porque não tem tecnologia de informação. Hoje em dia, as secretarias que não se conversam não conseguem apresentar um bom serviço para o empreendedor da cidade, para o munícipe da cidade. Taubaté ainda é uma cidade que, infelizmente, não está antenada nas novas tecnologias na administração pública. Nós temos hoje prefeitos que conseguem conduzir a cidade no celular. Ele consegue viabilizar através do seu celular quantas crianças no dia faltaram ao ensino fundamental. Nós não temos isso. Taubaté, a saúde não se comunica. O médico passa uma receita para o munícipe, ele chega no posto de saúde e não tem o remédio. Então é esse modelo de gestão que nós temos que deixar para trás. Eu tenho dito muito claramente, me dê uma oportunidade de governar Taubaté. Você fala às vezes até como empresário, que nós estudamos juntos, até com um pouco de desânimo, porque todo mundo vem e eu falo assim, eu não gosto de prometer, eu quero assumir compromisso. Fala, mas é a mesma coisa, não, eu quero assumir compromisso. Uma outra questão fundamental, Dan, que eu aprendi muito na minha eleição de 2012, as pessoas não querem receber cesta básica, as pessoas não querem, na sua maioria, depender do Bolsa Família, elas querem ter o potencial de ter o seu emprego, de ter sua renda para ir fazer o seu consumo, para deixar de receber essas verbas. E a gente vive numa cidade que as administrações, elas se acomodaram em dar cesta básica. Elas se acomodaram a inscrever as pessoas no Bolsa Família e não cumprir o que a lei determina, que quando se recebe Bolsa Família, o município tem que capacitar essas pessoas para voltar para o mercado de trabalho. Não se faz isso. Então são gestos que eu estou falando aqui, que nós precisamos mudar de metodologia administrativa, e eu já dei muitas experiências quando eu estive à frente do sindicato, que a gente conseguiu trazer modernização para a fábrica de Taubaté. Não só para a Ford, não só para a Volkswagen, não só para a LG, não só para a Alstom. Muitos me criticaram há 4 anos atrás quando eu trouxe o UP para Taubaté. No investimento que eu fui buscar lá na Alemanha, que negociamos 3 meses com a Volkswagen. Mas hoje, se não fosse o UP em Taubaté, um investimento de R$1 bilhão, pode ter certeza, se a gente tivesse a Volkswagen tivesse só o Gol aqui e o Voyage, talvez ela decidisse manter apenas uma fábrica produzindo o Gol. E tem um valor agregado lá que você sabe tão bem quanto eu, quando você agrega um valor numa fábrica como a Volkswagen, R$1 bilhão, você tem que fazer esse R$1 bilhão ser pago. E tem um carro novo lá. E só não vende mais o UP porque a Volkswagen tem um gargalo de 500 carros por dia.
Então o que o sindicato tem que fazer e o prefeito tem que fazer? Volkswagen, vamos trabalhar para ampliar a produção do UP, para vender mais, para gerar mais emprego. Então eu sempre tive muita confiança e visão com relação à perspectiva de futuro. Né? E é essa visão que eu trouxe do movimento sindical, que eu trouxe da minha história de trabalho, de luta, da minha capacitação profissional como advogado, como pós-graduado em gestão de cidades, que eu quero trazer para Taubaté. E com certeza, depois de 4 anos, ver você sorrindo, não tão desanimado com o prefeito. Bom, Isaac, a gente está chegando no fim do nosso tempo, né? Uma hora que a gente dispôs aqui para estar recebendo você e debatendo todas essas questões, principalmente voltado ao comércio. E nós vamos passar um documento com tudo isso registrado, né, para você assinar. Gostaria que você deixasse as suas declarações finais aí. Bem, primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar colocando aqui as nossas propostas, agradecer ao internauta que tem nos acompanhado e mais uma vez reafirmar, estou muito preparado para ser o próximo prefeito de Taubaté. Peço a você que confie na minha capacidade de gestão, que a gente possa realmente ter uma cidade que cuide das pessoas, que respeite as pessoas, que tenha capacidade em 4 anos solucionar os problemas a curto, médio e longo prazo, mas acima de tudo preparar a cidade para os próximos 20 anos, porque é assim que um governo realmente que pensa no futuro tem que fazer com Taubaté. E chamar a todos para esse governo participativo, que nós queremos trazer a partir de 1º de janeiro de 2017. Por isso, peço o seu voto, meu muito obrigado e Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Então, daqui a pouquinho a gente vai encerrar essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté e com o candidato Silvio. Até lá, até mais.